Olá, como vai? Tudo bom? Como eu havia anunciado na semana passada, essa semana nós vamos conversar com um advogado aqui da Flórida, brasileiro, que vocês já viram aqui no canal, essa é a segunda vez que ele vem, o Luciano Barcelos, da Barcelos Law. Mais ou menos uns 4, 5 dias atrás, nós também pedimos no Instagram para que as pessoas colocassem as perguntas que elas teriam para fazer para o Dr. Luciano. E você vai ver isso hoje. Tá preparado? Depois da vinheta. Então, como eu havia falado para vocês, hoje nós vamos conversar com o Dr. Luciano. E nos comentários do YouTube e também do Instagram, as pessoas sempre perguntam muito sobre imigração e como que está a imigração agora com a nova administração do presidente Donald Trump. Existe assim um sentimento de que quando o governo é democrata, as coisas são facilitadas, etc., e que agora esse governo é anti-imigração e que está prendendo todo mundo, tá? Então hoje nós vamos discutir, conversar um pouco sobre o assunto, tá certo? Dr. Luciano, muito obrigado de ter vindo novamente aqui no nosso canal. Imagina, obrigado você, Renato, de me ter aqui de novo. É sempre um prazer estar aqui, obrigado. Que bom. E como eu falei para o pessoal ali, nós temos um monte de perguntas. Ótimo, vamos lá. E é lógico, né? O pessoal vai pensar que eu vou fazer as perguntas para ele aqui agora. Não, ele já recebeu as perguntas, ele olhou as perguntas para ver se todas as perguntas são pertinentes ou não, ou se tem pergunta indiscreta, mas nós já falamos sobre isso. Agora, algumas das perguntas são minhas. A primeira coisa que eu queria que a gente começasse comentando é se com a nova administração mudou muita coisa na imigração. Tá, isso a gente tem bastante gente querendo saber disso, né? A gente recebe muita pergunta dessa. A mídia solta muita coisa, então todo mundo fica um pouco nervoso aí, ou pelo menos curioso, né? Uhum. E mudou bastante coisa, mas as principais regras dos vistos continuam as mesmas. O que mudou foram mais políticas de atuação, né? Então, e mudou também bastante coisa com relação a vistos humanitários, né? Uhum. Com asilo, status de proteção temporária, esses tipos de vistos que têm um índice de fraude grande, esses realmente tiveram algumas mudanças, né? Por exemplo, o asilo, né, está suspenso mais ou menos agora, e eu falo mais ou menos porque ainda dá para aplicar, mas não vai ser processado, não tem entrevista, isso está suspenso. O governo também cancelou, né, o status de proteção temporária para cidadãos da Venezuela, né, que o status de proteção temporária é um visto, né, um status, né, que dá para as pessoas que são de outros países, estão aqui nos Estados Unidos e aí tem algum problema no país dela, um desastre natural ou guerras ou esse tipo de coisa que faz ficar, não é mais seguro para a pessoa voltar para o país dela. E isso tinha para venezuelanos no primeiro governo Trump, durante o governo Biden, mas agora acabou de ser cancelado pelo novo governo agora. Entendi. Então, em relação a vistos humanitários, realmente teve alguma mudança. Mas, em relação aos vistos de negócios e de investimento, continua tudo igual. Legal. E, assim, a gente vê na televisão muito terror, né? Fazem muito terror. O ICE ele está deportando todos os indocumentados? Excelente pergunta. Não, assim, em tese todo mundo que não tem documento é passível de deportação, mas quem está aqui há mais de 2 anos, por exemplo, você tem um direito de ver um juiz, né? Não é que
um agente do ICE vai procurar você na sua casa e vai te pôr no avião imediatamente, você volta desse jeito, né, deportado desse jeito. Você tem o direito de ver um juiz, de apresentar o seu caso, se você tiver um caso de asilo pendente ou for fazer, você explica isso para o juiz, existe todo um processo que tem que ser seguido. Essas ações do ICE que a gente tem visto, geralmente são de pessoas que já têm uma NTA, que a gente fala, uma Notice to Appear, né? Uma intimação para aparecer na corte, às vezes a pessoa não vai, ou a pessoa tem uma ordem de deportação que não cumpriu. Enfim, são pessoas que já estão no radar da imigração, já tiveram, de repente, a chance de apresentar uma defesa e não apresentaram, ou o juiz não acolheu o pedido de alguma forma. Mas, então assim, não é que tá todo mundo sendo caçado na rua por aí do jeito que parece, né? Ah, entendi. Porque assim, eu lembro que eu fiz uma pesquisa um tempo atrás e eu vi que nos 8 anos, quando eu mudei para cá para os Estados Unidos, o Obama tinha acabado de ganhar a eleição. Sim. E depois ele ficou 8 anos na administração, depois entrou o Donald Trump, ficou só 4 anos, daí veio o Biden e tal. E eu olhei, na administração do Obama, foram quase 4 milhões de pessoas que foram deportadas em 8 anos. Sim. Né? E nos 4 anos que o Trump ficou no poder, só 1,5 milhão foi deportado. Só que assim, durante esses 8 anos, eu nunca vi na televisão, nos jornais e tal, ninguém falando sobre as deportações, embora assim, foi muito mais do que o dobro, né? Sim. Também tem 4 anos a mais. Mas, e na administração passada também não se ouvia nenhuma notícia a respeito disso. E agora parece que trocou a administração e isso começou a aparecer assim todos os dias. E em todas as mídias, no Instagram, no Twitter, que não é mais Twitter, né? E também no YouTube e na televisão. Então, assim, qual que é, na sua opinião, que você acha que é o papel da mídia nesse assunto? Eu acho que o papel da mídia deveria ser de informar, né, o que realmente está acontecendo, dar informações precisas para quem precisa, né? O que eu acho, eu não sei se... o que acontece assim, hoje, né, pelo menos, notícia ruim a gente sabe que vende mais do que notícia boa, né? E então, realmente, hoje a gente vê um alarmismo enorme aí da mídia em relação a deportações, como se o mundo todo estivesse acabando e todo mundo está sendo, né, como eu disse, usar a expressão lá, todo mundo sendo caçado na rua e sendo deportado de uma hora para outra, e não é bem isso que está acontecendo. Como você bem falou, realmente o Obama ainda é o campeão em número de deportações, né? E o Biden e o Trump têm uns números muito parecidos, né? Os 4 anos primeiros aí do Trump e o do Biden têm números muito parecidos. Eu não sei se existe parece às vezes que existe um pouco de má vontade da mídia quando é um governo republicano, porque realmente eu não sei exatamente por que o Obama não ficou com essa fama de deportar, se os números são muito maiores do que os números do Trump, né? Mas eu acho que o discurso do presidente também deve impactar de alguma forma, né? A postura... Eu já falei aqui no canal que eu não sou nem republicano nem democrata. Eu fico assim no meio do muro. Eu gosto de algumas coisas de um lado, não gosto de algumas coisas do outro lado, gosto de algumas coisas não gosto desse lado, gosto daquele lado e tal. Mas eu percebo as coisas, né? Eu percebo as coisas. Então eu fico pensando até quando isso não é estratégia da oposição, sabe? Para ficar fazendo esse terror aí. Sim. Porque quantos imigrantes indocumentados existem nos Estados Unidos? Estima-se que sejam mais ou menos 11 milhões. 11 milhões? Mas deve ser muito mais, não é? Pode ser mais. A gente não sabe, tem muita gente que entrou, né, pela fronteira do México, né, sem ser inspecionado e admitido, mas é uma estimativa aí de 11 milhões mais ou menos de indocumentados. É matematicamente impossível deportar 11 milhões de pessoas, né? Ou financeiramente, né? Sim, em 4 anos com certeza é impossível. Você ter que colocar 11 milhões de pessoas dentro de um avião, você imagina, ou dentro de uma prisão, porque não é só botar no avião, tem que ir para uma prisão primeiro. Exatamente. Entendeu? E muitas delas têm o direito de ser ouvido por um juiz, então você imagina o número de ações judiciais e
a audiência com direito à ampla defesa, o promotor, tudo isso com 11 milhões de casos, né? E também uma outra coisa que eu sei já assim de muito tempo, não é de agora, e não é só você que falou, já outros advogados falaram, e eu já vi muitos, muito assim, por outras fontes, que não é qualquer pessoa que eles deportam. Não é simplesmente porque você está indocumentado. Você está indocumentado, daí você bebeu e foi pego dirigindo bêbado, ou você se envolveu numa confusão e bateu num americano. Então, assim, tem sempre um... Ou, por exemplo, que eu escutei semana passada, que um cara estava pescando filhote de tubarão, que é ilegal, né? E a polícia pegou, Sim. E ele foi preso, e aí estava respondendo o processo e a imigração foi lá e pegou ele, porque ele não é permitido, é proibido. Né? Nem licença de pesca ele tinha. Pois é. Então, assim, eu acho que o pessoal dá um pouco de ajuda, né? De motivo, porque vem pra cá, não tá... É o que a gente fala, eu conheço muitas pessoas que ainda não têm os documentos, mas elas andam na linha, né? Sim. Porque, assim, eu fui parado em 15 anos uma vez pela polícia. Porque eu estava acima da velocidade, mas se você prestar atenção e andar direitinho, não tem por que a polícia te parar. Exato. Aqui, blitz, né, que nem a gente tem no Brasil, aqui não é muito comum, né, de você ser aleatoriamente parado aí por estar andando na rua. Até pode existir, mas é muito raro. Mas como você bem disse, 99% dos casos que a gente está vendo aí são pessoas que têm algum histórico de crime, de vários tipos de crime, né? Desde crimes mais comuns aí que a gente conhece, como você falou, às vezes agressão, às vezes algum crime assim, como também pessoal dirigindo sem carteira de motorista, né? Eu queria até lembrar que todo mundo na Flórida hoje está meio chato de pegar carteira de motorista para quem está sem documentos, e muitas pessoas costumam dirigir mesmo assim, mesmo sem carteira, e na Flórida é crime você dirigir sem estar habilitado. Então, às vezes, uma bobagem dessa de estar um pouco acima do limite de velocidade ou não ter parado totalmente aí no stop, né, no sinal, de repente já é um motivo para você ser parado e aí... Mas nem sempre a pessoa é apreendida pelo ICE, né? Porque uma vez eu tive um cliente que pediu para eu ir servir de tradutor para ele, porque ele foi pego dirigindo, ele estava de férias. Só que ele estava dirigindo, ele estava correndo muito com o carro e ele teve que ir para a corte. E enquanto nós estávamos lá sentados esperando a vez dele, veio várias pessoas se apresentar e você ouve, né? Sim. E aí muitas delas falavam, porque eu não tenho carteira de motorista. Aí o juiz perguntava, por que você não tem carteira de motorista? A pessoa falava, porque eu não tenho o Social Security, que é o CPF. Aí o juiz falava, tá bom, multa de $150. Pum, próximo. Era só isso que acontecia, né? Não a pessoa nem estava assim, talvez, não fez nada muito grave, né? Talvez não parou num sinal de stop, etc e tal. Mas, por exemplo, esses vídeos que eu vejo no Instagram, não sei nem se é verdade, tá? Que o ICE para lá com um caminhão numa obra e pega todo mundo. Isso pode existir, mas isso também sempre existiu, né? Tem profissões ou lugares, serviços que o índice de trabalhadores indocumentados é maior, né? Então, às vezes, fazenda ou obras ou alguma coisa, restaurantes e tal. Então, sempre houve essas operações. Sempre houve, sim. Né? Sempre houve. E realmente continuam existindo, embora o Trump, aí, há uma semana, mais ou menos, tenha dito lá na rede social dele que ele tem conversado com fazendeiros e donos de hotéis e restaurantes, dizendo que essas operações todas estavam atrapalhando um pouco os negócios, porque a gente sabe, Renato, você mora aqui há muitos anos, você sabe que a força de trabalho aqui tem um impacto importante aí de indocumentados, né? Então você imagina de uma hora para outra, a gente estava dizendo de 11 milhões de pessoas, você imagina de uma hora para outra 11 milhões de pessoas saem do mercado de trabalho, né? Quem que vai fazer quem que vai exercer essas profissões, né?
E a gente sabe também que americanos não gostam, não fazem qualquer coisa, assim, né? Não gostam muito de trabalhar, às vezes, em fazenda ou em trabalhos mais de iniciantes, vamos dizer assim. Mas parece que ele já voltou atrás também, depois de falar isso, ele já falou, não, mas a gente vai continuar fazendo as operações. Eu acho que deve haver uma pressão por parte dos eleitores que votaram nele para que ele continue com esse terror. Então, eu não sei se às vezes é meio... Eles prendem todo mundo, depois no dia seguinte soltam todo mundo, pode ser. Só para o pessoal ver que está acontecendo alguma coisa, pode ser. Né? E uma coisa que tem perguntado bastante, e os vistos de estudante? Boa. Os vistos de estudante estavam suspensos, né, até semana passada, porque agora a imigração vai passar a olhar as redes sociais das pessoas, né? Então eles suspenderam aí para montar alguma coisa, algum procedimento deles internos lá para fazer isso acontecer. E agora, no final dessa semana passada, voltaram, né, os vistos de estudante, então agora está normal. Mas saiba, né, quando você pedir um visto, não só de estudante, mas qualquer outro, saiba que é muito provável que a imigração vai ver as suas redes sociais. E isso para quê? Né? O que eles estão procurando? Né? Além de procurar o de sempre, né, que é saber se a sua intenção aqui dentro é a mesma que você está dizendo no visto, né? Porque às vezes você está pedindo um visto de estudante aqui, mas você está lá nas suas redes sociais já comemorando que foi empregado por alguém aqui ou vendendo todos os seus bens, mostrando que você está vindo de uma forma mais definitiva, né, do que um estudante viria. Agora eles também vão ver para apoio, né, de alguma coisa contra os valores americanos, né? Então muita gente aí com apoio explícito ao Hamas ou alguma coisa nesse sentido, isso também vai ser olhado aqui, porque o Hamas aqui é considerado, né, oficialmente um grupo terrorista, então eles dizem que isso suporte, né, de terrorismo, então eles vão ver isso também. Legal. Mas que bom que voltou, né? Sim, ótimo. Então, agora a gente vai... Essas eram as minhas dúvidas. Eu tenho mais uma, vamos ver se vai dar tempo. Eu queria primeiro agradecer as pessoas que colocaram as perguntas no Instagram. Nós tivemos mais de 30 perguntas. E o engraçado é que as perguntas não eram repetidas, não, era uma diferente da outra. Não vai dar para nós respondermos as 30 perguntas. Algumas perguntas, uma pequena pesquisa no Google é facílimo de encontrar a resposta. Nós selecionamos 7 das perguntas do Instagram, então nós vamos começar. Ótimo. Tá bom? Tá bom. Mas muito obrigado você que deixou a sua pergunta lá. A gente responde ela um dia. Então vamos lá. A primeira é a seguinte. Dr. Luciano, por favor, fale um pouco sobre o visto EB5, vantagens e desvantagens. Se o processo é rápido, quanto tempo leva em média para sair? Além disso, gostaria de saber se houve mudança no valor de investimento de 1 milhão para 5 milhões. A pergunta foi feita pela Berenice. Ótima pergunta. Então, o EB5 é um programa que já existe há muitos anos, né, de investimento, né? Então a pessoa tem que investir aqui no mínimo $800 mil numa área que precisa de investimento, ou área rural, que o próprio governo define, né, onde são essas áreas, ou $1 milhão e 50 mil em qualquer outra empresa, né? É importante falar que esse valor precisa ser realmente investido numa empresa, né? Não adianta comprar imóvel, nem colocar o dinheiro na bolsa de valores ou esse tipo de coisa. E essa empresa tem a obrigação de gerar 10 empregos fixos, né? Existem duas formas de fazer isso. Uma é você com a sua própria empresa, você abrindo uma empresa aqui ou comprando uma já existente. Outra forma que a gente mais indica é fazer com centros regionais, né, que são projetos já pré-aprovados pela imigração. Então, o caso famoso é o do Orlando City, aqui em Orlando, alguns anos atrás, mas tem projetos aí de hotéis. Às vezes tem um AUA no meio de um lugar isolado, né? Exato. AUA é um posto de gasolina e loja de conveniência. Isso. Enfim, e esse programa então existe há muito tempo e tal. O que mudou, né, o que ainda não mudou, mas vai mudar, parece, o governo está agora com o Trump Card, né, que é um cartão de $5 milhões custa, em vez de 1 milhão vai ser 5. Mas a gente ainda não sabe, né, não foi nada oficialmente publicado, mas ao que tudo indica vai ser uma coisa mais ou menos de você pagar, né, os $5 milhões e ter o visto na hora, né, sem a necessidade de gerar 10 empregos, sem a necessidade de cumprir alguma outra obrigação, né.
Mas isso ainda não está valendo, né? Por enquanto o EB5 ainda está valendo. E ela perguntou de vantagens e desvantagens, né? A vantagem do EB5 é que você não, né, se você fizer por um centro regional, por exemplo, que são esses projetos já pré-aprovados pela imigração, você não tem obrigação de trabalhar no negócio, né? Então, você pode vir e se aposentar, ou você pode abrir outro negócio, ou procurar emprego, você pode vir aqui fazer o que você quiser. Não fica com a obrigação de fazer a coisa. É bom assim para as pessoas que não qualificam para nenhum outro visto, né? Acaba sendo bom. A desvantagem é que você primeiro pega um green card temporário, né, de 2 anos, depois pede um permanente. E o dinheiro tem que ficar lá até, né, o ideal até você virar cidadão. Uma vez que você vira cidadão, você de repente consegue pegar o dinheiro de volta aí, depende de cada projeto e tal. Entendi. Mas é um visto... E esse do Trump que você está falando, a pessoa, ele está vendendo o Green Card, né? Está vendendo o Green Card. Vai ser uma compra do Green Card. Esse dinheiro não volta de jeito nenhum. A gente ainda não sabe exatamente, mas aparentemente não. Você vai literalmente pagar 5 milhões de dólares para ter um Green Card. Isso existe em outros países, a Inglaterra fazia isso, acho que agora está meio suspenso aí com alguma coisa sobre a Rússia e tal, mas é relativamente normal países terem algum tipo de visto. De visto, sim. E deixa eu perguntar, eu acho que eu já sei a resposta, mas uma pessoa que tem um Green Card, ela não pode passar mais que 6 meses fora dos Estados Unidos, correto? Correto. Senão ela pode perder o Green Card. O Green Card é um cartão de residência permanente, mas você ainda é um convidado aqui, né? Claro. Você pode perder o Green Card. Sim, você pode perder o Green Card. Dependendo do que você se envolver. Claro, se você cometer alguns determinados tipos de crime, você pode perder o Green Card. Se você mentiu na sua aplicação, você perde o Green Card. E se você passar muito tempo fora dos Estados Unidos, né? Como você bem disse, o Green Card é um documento, né? Um cartão verde, por isso que chama de Green Card, mas é um documento de residência permanente nos Estados Unidos. Então, se você tem, né, disse para a imigração aqui que você vai ser um residente permanente aqui, você não pode passar a maior parte do ano fora dos Estados Unidos. Eles dão como abandono, né, da sua intenção de morar aqui. Mas existem exceções, né? Então, se você tem algum projeto específico, eu tenho uma família lá de clientes que o menino tem 21 anos agora, acabou de fazer 21 e eles já têm green cards e tal, e ele está indo fazer 1 ano de faculdade na Europa, né? Aí, vou perder meu green card? Não, a gente avisa que você vai ficar 1 ano fora e tal. Eu também fiquei sabendo que em caso de tratamento, a pessoa foi se tratar em outro país e tal. Exato. Tá certo. Vamos lá na outra pergunta. Dr. Luciano, conseguindo o meu green card, como fica a tributação do governo americano sobre a minha aposentadoria no Brasil e aplicações financeiras? Existe algum limite de isenção do governo americano para os rendimentos no Brasil? Ótimo, muita gente tem essa preocupação mesmo e tem que ter, né? A pessoa vai se mudar para cá e começar a pagar um imposto que de repente não paga no Brasil ou pagar muito aqui. Mas é o seguinte, geralmente existe chama de crédito de imposto estrangeiro, né? Então, o que acaba, dependendo do tipo exatamente, da natureza de cada income, né? Isso pode mudar, mas a rigor, assim, faz de conta que aqui a alíquota de imposto seria 30%. Se você no Brasil já pagou 25%, aqui você só paga a diferença dos 5%. Isso não serve para qualquer coisa, né? Por exemplo, no Brasil a gente não tem imposto de dividendos, né? Dividendos. Se você é sócio de uma empresa e recebe, né, os dividendos, no Brasil não é tributado ainda, né? É possível que vão fazer agora. E nos Estados Unidos então nessa hipótese você pagaria todo o imposto aqui porque não teria o que abater, né? Mas é basicamente isso, você vai pagar a diferença do imposto aqui. Não vai ser taxado 2 vezes iguais, né? Você não vai pagar 25 no Brasil e mais 30 aqui. Tá. Você vai pagar 25 no Brasil e 5 aqui, se a alíquota daqui for 30. Lembrando que essas perguntas com respeito à taxação também é sempre uma pessoa consultar um contador, né? Exato. Um contador brasileiro que trabalha aqui, porque eles sabem muito mais. Cada situação é única, né? Com certeza. Pessoa, cada um é único, então... Com certeza. A gente aqui não está dando opinião desses casos específicos, né? Estamos falando aqui de maneira geral, né? Mas o ideal realmente é que você faça uma consulta com o contador ou com o advogado de tributário, esse tipo de coisa. Agora vamos lá, a pergunta aqui da Mari. Acho que é Mari, não deve ser Mary, né?
Doutor Luciano, você vê alguma possível legalização para indocumentados que pagam impostos e não possuem antecedentes criminais? Eu queria ver, né? Eu queria que tivesse algum projeto desse aí sendo discutido, mas até onde eu sei não existe nada muito sério em relação a isso. Às vezes a gente ouve alguns congressistas falando uma coisa ou outra, de passar uma régua aí, dar uma anistia. Uma anistia, né? Quando foi a última anistia? Eu acho que foi nos anos 90, por aí, né? Acho que foi 90 e pouco. Acho que foi no Bill Clinton, né? No Clinton, eu acho. Um pouquinho antes de 2000, eu acho. Não lembro. Mas teve isso, né? Eu conheço gente que está aqui hoje que recebeu... Os pais receberam a anistia lá atrás, né? E são pessoas, né? Como a maioria dos imigrantes, é importante falar, são pessoas sérias que, né, não fazem nada de errado aqui, fizeram tudo certinho. Trabalhadores. Trabalhadores, né? Exato. Sabe que, não sei se você já estava aqui quando tinha aquele governador da Flórida, Rick Scott. Acho que não. Você não ouviu falar dele, né? Eu já ouvi, mas... não sei uma vez ele foi na televisão e não sei que rolo que deu lá, e ele falou que tinha um grupo aí, tinha um grupo pressionando muito querendo que deportasse. Daí ele falou assim... que o suco de laranja que você toma de manhã, as laranjas foram colhidas por mãos indocumentadas. Né? E é verdade. Se você manda todo mundo embora, não tem como você... não tem gente para trabalhar nesses lugares, né? Porque, como você mesmo disse, né, os americanos... e por um outro lado, eu já me peguei pensando isso também. Eu acho que deve existir, olha só, eu estou especulando, hein, tá? Eu acho que deve existir, assim, eu não acho que o governo queira documentar todas essas pessoas, porque uma vez que elas têm documento, elas saem do campo, não é? É verdade. Então é interessante também para o país ter trabalhadores indocumentados. Eu acho que é interessante para eles, porque é uma maneira aí de contratar gente com salário baixo. Exato, pode ser. Infelizmente, né? Vamos lá para a próxima pergunta. Doutor Luciano, mudar do B1 para o F1 realmente pode causar problemas em futuros vistos que levam ao Green Card? Pergunta feita pela Aline. Boa. Não, assim, mudar de um B1 ou B2, né? Ela deve estar falando do visto de turista, né? Que é o B2. De turista para estudante. Exato. Por si só não tem problema nenhum, a gente, né, tem vários clientes nossos que fizeram essa mudança e tal. A questão é que tudo precisa fazer sentido para a imigração, né? Então, assim, a imigração também não quer que você esteja em todo lugar, como a gente fala assim, né? All over the place, né? Então, assim, se você pedir um visto de turista e chegou aqui, mudou de ideia, vou aplicar para um de estudante, tudo bem, aplica para um de estudante, depois você muda de ideia de novo e quer um green card, desde que você não tenha cometido nenhuma falta, né? Se você não trabalhou sem poder, se você não ficou sem algum status aí entre um visto e outro, entre um status e outro, não tem problema nenhum. Mas a gente sabe que muita gente já vem com aquela ideia de morar aqui para sempre, só que em vez de aplicar para um green card lá do Brasil ou aplicar direto né, do Brasil ou de outro lugar, a pessoa vem com vistos tapando buraco, vamos dizer assim, né? Ela vem primeiro como turista, aí estende mais um pouco, aí pede um de estudante, aí depois pede um outro. E realmente isso pode atrapalhar no sentido da coisa toda da boa-fé, né? Se você estava de boa-fé na primeira vez que você entrou aqui, né? Mas, de novo, por si só, estar como estudante, pedir mudança de turista para estudante não é um problema. Agora a pessoa pede um visto de turista, entra... Aí aluga uma casa, põe os filhos na escola, tira foto no Instagram dos filhos na escola, pegando ônibus, tudo, daí vai mudar para estudante, aí a imigração descobre, aí dá problema. Né? Isso é um problema sério. Eu acho que o que as pessoas têm que perceber é o seguinte, mudar para os Estados Unidos precisa ter um planejamento. Né? Não é simplesmente comprar passagem, cair de paraquedas aqui com visto de turista, daí vai ver o que vai fazer, daí vai ver se vai trocar para estudante, daí, entendeu? Não, tem que, né? Planeja, vê quais são as opções, pode até entrar com de turista
e depois mudar para estudante, ou já vem com de estudante, Sim. ou vem mesmo assim, por exemplo, quando eu vim, eu jamais pensei, não, eu vou de turista, depois eu vejo como é que eu vou fazer. Eu falei, não, eu tenho que ver como é que eu posso fazer para eu ficar mesmo. E aí eu falei, não, acho que se eu fizer um mestrado lá, ou fizer, eu vou ter mais chances, né? Claro. Primeiro eu li o website da Embaixada Brasileira lá de cabo a rabo, inteirinho, antes de chegar. E eu comecei a pesquisar e não tinha informação. Não tinha blogs, não tinha YouTube, ninguém falava sobre isso. Então eu tive que descobrir sozinho, mas eu vim para ter realmente uma profissão, para começar aqui e depois o negócio se desenrolou. Agora eu vejo que assim, as pessoas que vêm sem planejamento, quanto menos planejamento, maiores as chances de dar errado e ela ter que voltar. Com certeza, né? Com certeza. E ela ter que voltar, porque ela não sabe de nada, e aí, em vez de pesquisar, não, quer perguntar. Né? Aí fica jogando essas perguntas nos grupos de Facebook e vem cada um com uma história mais mirabolante do que a outra. Exatamente. E às vezes deixam para a última hora também, né? Falta 10, 15 dias para o visto acabar, para o status acabar, e aí que ela vai pensar em procurar ajuda de um advogado ou de alguém. Exato. Olha, a Maria Eduarda perguntou o seguinte: Dr. Luciano, moro na Escócia, estou na Universidade de Edimburgo, tenho cidadania europeia e em breve terei formação na área de saúde no Reino Unido. Gostaria de saber quais são os melhores caminhos para emigrar para os Estados Unidos, especialmente para atuar na mesma área de saúde na Flórida. Ótimo. Então, o governador, o DeSantis aqui, até soltou alguma lei recentemente, uma ordem executiva, talvez, do governador, não lei mesmo passada pelo Congresso, não estou ao certo, mas parece que para facilitar o revalida, né, vamos dizer assim, de médicos estrangeiros aqui. Então, eu não sei de cabeça como está, mas eu sei que é de uma forma mais facilitada. Né? Enfermeiros também? Enfermeiros também. Tá. E existe ou EB1 ou EB2, né, para quem qualifica para o EB1, né, que tem artigos publicados, tem prêmio e tal, a gente geralmente faz o EB1. Quem não, a gente geralmente faz o EB2 NW, a pessoa basicamente precisa ter bacharelado e mais 5 anos de trabalho na área e estar vindo para os Estados Unidos para fazer algo importante para o país, né, que tenha importância nacional e tal. Desculpa, então assim, não é uma simples questão de se formou, já pode pedir o EB2, precisa ter trabalhado. Precisa ter trabalhado para o EB2 sim, a gente precisa de uma história profissional relevante de certa forma para a gente mostrar que a pessoa está bem posicionada para fazer isso aqui também. Né? É esse que é o do interesse do país, interesse nacional. Exatamente. Tá. Mas sim, a gente tem bastante médico, enfermeiro vindo ou com EB2 ou com... Isso para Green Card, né? De forma temporária tem o H1B, o visto O, tem outras formas de vir também. Tá certo. Sempre bom consultar um advogado, né? Consultar um advogado, porque é outra questão, né? Cada pessoa tem uma história diferente e tem... Quantos tipos de visto existem? Tem mais de 180 tipos de visto para os Estados Unidos. Então assim, tem... E outra, se a pessoa não se qualifica agora, não significa que ela não pode se qualificar no futuro. Exatamente. É só ela tomar os passos e você precisa disso, você precisa de um livro, você precisa de uma publicação. Exatamente, Renato. A gente tem feito isso bastante no escritório. A gente conversa com pessoas que hoje não têm o caso forte de EB1, vamos dizer, só que a gente dá essa consultoria dizendo, olha, você precisa fazer isso, isso e isso, escrever um artigo e publicar. Vira membro dessa associação, tenta exercer um cargo lá na associação. E hoje você pode conseguir um mestrado em 1 ano e meio? Exatamente. 18 meses? Sim. Com um mestrado, as suas chances... Sim, com certeza. Você é mestre, aumentam muito mais. Exato. Então tem coisas mesmo que a pessoa pode fazer que de repente em poucos meses, ou depende de cada um, obviamente, mas tem gente que às vezes nem com muito esforço consegue sair de um caso fraco para um caso bem forte. Tudo planejamento. 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 Então vamos lá. Ananda, Dr. Luciano, as entrevistas para o EB2NW estão demoradas. Existe alguma previsão de tempo de espera? Não, infelizmente não. As entrevistas nos consulados estão demorando bastante mesmo. A gente tem clientes aí com o I-140, né, que é a primeira parte, aprovado aí em junho, julho do ano passado, então vai estar um ano aí
de fila, né? Porque o único consulado que faz green card no Brasil é o do Rio de Janeiro, então acaba gerando uma fila lá mesmo. Mas não é só do Brasil, a gente tem cliente também em Montreal. É só no Rio de Janeiro? O do Brasil, o único que faz green card é o do Rio. Então acaba gerando uma fila mesmo, né? Os outros vistos, H1B, isso... Mas a pessoa não tem que fazer entrevista no Rio, tem? Sim, tem que fazer entrevista lá. Para green card, sim. Para visto temporário, não. Aí tem de São Paulo, de Recife, Brasília, Porto Alegre e tal. Então realmente tem essa fila grande. Eu não sei se estão fazendo alguma coisa para melhorar ou não, mas a fila realmente está longa. E eu estava dizendo não só no Brasil, né? No Canadá, a gente tem clientes do Canadá também, que Montreal também está demorando muito para marcar entrevista. E, por exemplo, se a pessoa for europeia, tem alguma vantagem em ter uma cidadania europeia? Então, sim, tem um tipo de visto específico que é o E2, né, ou E2, né, dependendo de onde você é do Brasil, que ele infelizmente não está disponível para brasileiro, né, mas está disponível para cidadãos de alguns países, né, Itália, França, Espanha, Portugal. Então, nesse sentido, sim, você, se tiver cidadania de algum país desses, isso vai te ajudar num visto. Mas para os outros vistos é basicamente a mesma coisa. Entendi. Legal. Vamos, então, agora a 7ª pergunta. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre outra coisa. A Yara fez essa pergunta. Doutor Luciano, por curiosidade, pela sua experiência, qual é o visto mais fácil e o mais difícil de conseguir? É ótimo. Bom, os vistos mais fáceis, vamos dizer assim, geralmente o caso mais fácil de trabalhar é aquele em que o cliente realmente cumpre um monte de critério com os pés nas costas, né? Que a gente tem bastante prova mesmo das coisas. E os casos mais difíceis são aqueles em que, né, eu fiz de um fazendeiro, aí, né, a gente fez um EB1A para um fazendeiro, e que, embora ele realmente, né, do topo da carreira, né, o EB1A é aquele de habilidade extraordinária, que tem que mostrar que ele é parte de uma elite de trabalhadores e tal. Os fazendeiros não têm muito registro de coisa, né, assim, de maneira geral, né, gente, mas assim, de maneira geral é normal mesmo, não ter muita questão de prova, não dá muita bola para o prêmio que recebeu, ou isso ou aquilo, então, na hora de conseguir mesmo essas provas, dão trabalho. Mas, né, respondendo mais objetivamente a pergunta, os vistos de família são os mais fáceis, porque basicamente você precisa, né, então um casamento, por exemplo, você precisa provar que você é casado e que o seu cônjuge é cidadão americano. Não tem muito mais o que... Como é que você prova isso? Não existe muito argumento para fazer, né? Isso a gente prova com a certidão de nascimento do seu cônjuge, com a certidão de casamento de vocês, eventuais divórcios, tanto de um ou de outro, a gente tem que mostrar os divórcios, e ponto final. Essa primeira parte dos 130, né, tá resolvida. Aí a segunda parte do ajuste de status é o que você precisa provar para todos os outros vistos. Se você cometeu crime, né, que você não cometeu crime, não trabalhou aqui de forma ilegal e tal. De toda forma, no casamento isso é até perdoável, mas essa segunda parte vê isso, né? Mas a primeira parte é basicamente saber se você é casado com cidadão americano e ponto final. E aí tem uma entrevista. Tem uma entrevista, mas está indo super rápido, né? Até uma coisa boa de se falar aqui, embora as entrevistas para casamento tenham voltado, né, a ser obrigatórias, está indo super rápido. A gente teve um caso de casamento que, do dia que a gente entrou com o processo, né, no dia que chegou o processo na imigração, até o green card chegar na casa da pessoa, foram 60 dias. Olha só. Eu nunca tinha visto isso, e isso não é mérito meu, tá, gente? Isso é migração, eu não tenho gerência nenhuma, tá? Mas realmente, vistos de casamento tá indo super rápido. Esse foi em 60 dias, mas a gente tem outros que a gente entrou mais ou menos na mesma época, que, assim, com 70 dias, 90 dias, a coisa sendo aprovada, e isso com entrevista, fingerprints, todos os processos. O meu demorou uns 6 meses. Exato. Demorou uns 6 meses. Primeiro, assim, demora um mês para chamar você para fazer as impressões digitais. Depois das impressões digitais, mais um mês ou 2 para fazer a entrevista. Depois da entrevista, daí demorou mais uns 2, 3 meses para chegar. Exato. E na pandemia, e um pouco depois, estava demorando ano, às vezes até mais de ano, né, os vistos de casamento. E agora está bem rápido. Ah, que legal. E, desculpa, só para terminar aqui a explicação, né? Os vistos os de família são mais fáceis porque não tem muito argumento, né? Os vistos mais difíceis é aquele que a gente precisa argumentar muito, explicar uma coisa muito técnica, mostrar muito a importância. Então, convencer de que é interesse, né? Exato.
Aí também tem mais segunda parte da pergunta dela. Olha só, Yara, você está fazendo duas em uma, hein? Sem citar nomes por questões éticas, você poderia contar qual foi o processo de visto mais simples e o mais desafiador com os quais já lidou? Boa, sim. O mais simples eu acho que foi esse de casamento aí, né? 60 dias, né? foi bem simples, né? Bom, esqueci de falar na última pergunta que além de provar que a pessoa é cidadã americana, que vocês são casados, tem que provar que o casamento é de boa fé, tá? Então que você não está casando para obter a vantagem de imigração, né? Mas enfim, esse daí foi o mais simples de casamento. O mais complexo tem complexidades diferentes, né? A complexidade técnica, assim, de realmente convencer, isso tem alguns EB2NWs que dão bastante trabalho mesmo da gente conseguir explicar a importância nacional da pessoa aqui dentro e tal. Mas tem os mais difíceis para mim não são nem a da dificuldade técnica, às vezes é a coisa mais sentimental, né? Então às vezes a gente tem clientes que já estão às vezes num processo de deportação e é uma família e as crianças já estão super adaptadas aqui na escola e do nada eles recebem uma carta dizendo que em 30 dias eles têm que deixar o país, né? E aí a gente tenta consertar isso de alguma forma. Então assim, esses são os mais difíceis da coisa mais sentimental. Eu imagino. Eu imagino. E é, infelizmente, terrível, né? É chato. E existe ainda aquela lei de que a criança, se ela foi trazida para os Estados Unidos abaixo de uma certa idade, ela tem direito de conseguir um green card na adolescência? Ainda DACA, existe, tem o DACA, né? O DACA. Eu não sei como é que está o DACA hoje para as pessoas novas chegando, eu acho que não tem mais. Tem uma data de corte lá que eu acho que é 1994, se não estou enganado, né? Mas essas pessoas que chegaram entre essa data ainda é possível fazer DACA, mas hoje em dia uma pessoa que chegue agora, menor de idade, que eu saiba, não tem DACA para essa pessoa. Entendi. Existem outros, né, de menor abandonado, se foi abandonado pelos pais, existe tráfico de ser humano, né? Então muita gente às vezes vem pelo Caicai, né? Para quem não sabe, Caicai a gente chama as pessoas que vieram pelo México, né, pela fronteira sem visto, né? Enfim, às vezes tem algum vistos desses assim para os menores, mas o DACA mesmo não. E assim, então, para concluir, o processo de imigração está mais difícil do que na administração antiga ou está a mesma coisa? Tá a mesma coisa. A gente mais faz, né, a gente trabalha com todos os vistos, mas a gente acaba fazendo muito mais business immigration, né? Então EB1, EB2, O, L, E, EB5 e tal. Para esses vistos não mudou nada, tá? Continua igual, a gente continua tendo um monte de aprovação, não mudou nada significativo. Para os vistos humanitários, né, como eu disse no começo, sim, né, o asilo tá suspenso, o TPS para venezuelano foi cancelado, então para esses vistos está um pouco mais chato, mas fora isso está tudo indo normal, mas realmente não é hora de você fazer nada errado, né? Nunca foi, né? Nunca era para você fazer nada errado aqui, mas se você está pensando em vir na loucura, né, não é bem o momento para você fazer isso. Né? Se a pessoa já tem um histórico de lá no Brasil faz uma besteira atrás da outra, ela vai chegar aqui ela não vai ficar comportadinha não, ela vai acabar entrando em problemas, né? Exato. Você, assim, para aquelas pessoas que têm o desejo de migrar, é lógico, tem algumas pessoas que eu acho que inclusive vão assistir esse vídeo, não tem nenhuma intenção e não tem nenhuma possibilidade, né? A gente sabe que no Brasil é muito difícil você sair de uma classe social passar para outra. Mas, por exemplo, alguém que vislumbra, né? O que a pessoa deveria fazer para se preparar para uma imigração legal, assim, em 3, 4, 5 anos? Olha, acho que a primeira coisa é realmente procurar uma ajuda profissional e montar uma estratégia. Né? Não dá para vir sem estratégia. Né? Tem gente até que fala um plano ruim é melhor do que não ter plano nenhum. Né? Então a primeira coisa que eu faria era isso, é realmente conversar com alguém que realmente entende do assunto e fazer uma consulta e falar, olha, quão longe eu tô de um visto? E aí a gente fala, olha, você tem isso, ainda precisa de outras coisas ou não?
E montar uma estratégia. Às vezes é comum a gente ter clientes muito jovens até que já sonham em morar aqui, só que tem 22, 23 anos, nem tiveram tempo ainda suficiente para construir uma carreira, esse tipo de coisa. Então a gente monta um plano, às vezes, a longo prazo mesmo, de olha, nos próximos 3, 4 anos você vai fazer isso, isso e isso, e a pessoa faz e daqui 3, 4 anos ela está numa posição super forte de um visto. Né? E muita gente com muito menos às vezes em poucos meses resolve, né? Depende de cada um. Né? É verdade. E às vezes a pessoa, ela pensa assim, mais 3 anos, mais... Nossa, eu lembro que quando eu comecei a me preparar para vir para cá, foi 2 anos antes de eu realmente vir, né? Eu já estou 16 aqui. Olha. Né? Então, assim, passa muito rápido. Né? A pessoa fala, fazer um mestrado tal, rapidinho você faz. Né? E tem que guardar dinheiro também, né? Sim. Tem que guardar dinheiro, tem que chegar aqui, tem que pesquisar aluguel, moradia. Sim, falar inglês, né? Falar inglês, Eu acho que o que mais emperra o brasileiro aqui de se desenvolver é a língua. Né? Eu vejo que quando o brasileiro ele é fluente no inglês e no português, ele abre mais um leque de oportunidades, né? Junto com a comunidade americana. Mas quando ele só fala português, né? Sim, aí... com certeza, Renato. É que assim, a gente ouve muito falar, e é verdade, né? Dependendo da vida que você for ter aqui, onde você for trabalhar, é até possível você se virar só com português, né? Tem muita gente que mora até em New Jersey, né? Em Boston, tem uma comunidade muito grande de brasileiros que acaba, né, trabalhando por lá mesmo, dentro da comunidade brasileira e tal, e acaba conseguindo viver aqui muito bem. Mas é óbvio que quando a pessoa fala inglês, isso abre muitas portas e é completamente diferente você vir com 2 coisas, né? Visto e falando inglês. Se você veio com autorização de trabalho falando inglês, o céu é o limite aqui. Né? Se você não fala inglês ou não tem os papéis, né, que a gente chama, você vai estar limitado, né, de uma forma ou de outra. Eu sempre falo, né, se a pessoa usar o tempo que ela fica no Instagram, no Facebook e tal, para estudar inglês, ela fica fluente em 6 meses. É verdade. Né? Porque assim, se você colocar o seu telefone para te dizer o quanto você fica, você vai fazer horas e horas e horas e horas. E aí, porque assim, estudar não é fácil, né? Não, dá trabalho. Estudar dá trabalho, é cansativo, não é? Né? Então assim, a pessoa quer fazer o que dá... meio pragmático, né? O que dá prazer imediato. E assim, no vídeo da semana passada eu falei, né, para a pessoa investir em si mesma, né? Então investe num curso, investe... E às vezes a pessoa, mas eu não tenho dinheiro. Puxa vida, tem tanto lugar aí que você conecta e você fica escutando inglês, né? É verdade. Né? Mas não entendo nada. Continue escutando que uma hora você vai entender. É verdade. Não é? E agora, por último, eu tenho uma curiosidade, né? E se alguém foi preso pelo ICE, o que essa pessoa tem que fazer? Ela pode dar um telefonema? Sim, pode. Bom, o ideal é que você não converse com os policiais, né? Ainda que você esteja sem documentos aqui, a Constituição americana ainda se aplica a todos que estão no território americano. Então tem aquele direitos do Miranda, né? O Miranda Rights. Miranda Rights. E então você tem o direito de ficar calado, porque tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Exato. Então o ideal é que você seja sempre respeitoso com os policiais, acate as ordens, mas que você invoque o seu direito de ficar em silêncio. E use a oportunidade, né, que você vai ter de falar ao telefone para ligar para sua família ou para o advogado e constituir um advogado. Fora isso, aí depende de cada caso, né? Tem às vezes... Precisa de um advogado. Precisa. Precisa de um advogado. Não adianta. Não adianta. Você foi para prisão, né? Exatamente. Prisão. Porque às vezes você pode ter direito a um bond, né? Você paga um valor e é liberto, né? E pode responder o processo em liberdade. Tem uma coisa que chama cancelamento de remoção, né? Então, em alguns casos, se a pessoa está aqui há mais de 10 anos, tem algum americano na família, a gente consegue bloquear a deportação. Olha, né? Só, que legal. Então, assim, tem coisas que dá para fazer, mas, né, não só em imigração, mas em qualquer área do direito,
quanto menos você falar, né, e deixar o advogado montar uma estratégia, é melhor, né? Então, às vezes a gente fica na ânsia de se defender ali para o policial. A verdade é que o policial, se ele já tem uma ordem mandando te prender, ele vai te prender, não importa o que você disser. Então, isso só vai ser ruim para você no futuro, né? Então, de novo, né, obviamente, ser sempre cortês com a polícia, qualquer outra autoridade, mas você pode invocar o seu direito de ficar em silêncio e depois contratar um advogado e a gente resolver o problema. Ah, que legal. Bom saber. Então tá, gente, por hoje nós vamos terminar aqui com o Dr. Luciano Barcelos, da Barcelos Law. A Barcelos Law, ela é patrocinadora do canal também. E eu tenho tido muitos elogios de clientes do Dr. Luciano. Você sabia disso? Não te falei, né? Não, muitas pessoas ligam, falam, olha, conversamos com ele, vamos com ele. Ah, legal. São muito contentes. Então, assim, as pessoas assistem o meu canal, sabem, não é qualquer pessoa que eu recomendaria. Então eu fiquei contente quando eu conheci o Dr. Luciano num churrasco. Né? Conheci no churrasco e ele falou que ele tinha um escritório de advocacia aqui na Flórida, e depois nós começamos a conversar mais, aí que surgiu a ideia dessa parceria. Mas assim, todos os clientes que nós mandamos para o Dr. Luciano, eles relatam que foram muito bem tratados, muito bem esclarecidos, e que assim, foi uma experiência muito boa. Então, eu espero que continue assim. Não, espero que a gente consiga ajudar muitos daqueles que têm o sonho de morar em outro país, não é? Claro. Porque não é pecado, gente, não é proibido, você não está fazendo nada de errado. Os nossos avós fizeram isso, né? Com certeza. Avós e bisavós, eles saíram lá da Europa e foram para o Brasil. Então, assim, a pessoa não precisa nascer e morrer no mesmo lugar. Tá? Você pode ter outras experiências em outros lugares do mundo. E a gente está aqui para ajudar essas pessoas. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Vamos esperar agora daqui se mudar mais muita coisa e tal. Daí no futuro, quando tiverem mudanças ou notícias ou coisas assim, a gente faz outro vídeo. Tá bom, perfeito. Tá, obrigado a você pela oportunidade de novo. Sempre um prazer estar aqui. Tá bom? E nós nos veremos novamente no domingo. Tá? Eu vou gravar daqui a pouco aqui dessa sala mesmo, o Renato Responde, para você assistir no domingo às 8 horas da noite, tá bom? Vejo vocês lá. Tchau, tchau.